Fala galera, somos alunos da Universidade Federal de Alagoas. Vamos apresentar agora um trabalho de compiladores sobre o assunto de gerenciamento de memórias ministrado pelo professor Alexandre Paz. Bem, a equipe é formada por Carlos Rafael, Henrique Ferreira, que sou eu, José Luiz Matias e Marcos Aurélio. Seguindo o roteiro para a apresentação, a gente vai falar dos seguintes tópicos: passagem de parâmetros, alocação dinâmica e vamos apresentar exemplos de código relacionados aos conceitos apresentados. Bem, usualmente a comunicação de dados entre procedimentos é feita através de variáveis globais, ou de parâmetros. Dos mecanismos de passagem de parâmetros, os mais conhecidos são passagem por valor, por endereço, por cópia-restauração e por nome. Vou começar apresentando a passagem de parâmetros por valor. É um dos métodos mais simples de passagem de parâmetros e os parâmetros são avaliados e seus valores são passados para o procedimento chamado. Esse mecanismo, usado em linguagem C e Pascal, são implementados onde um parâmetro formal é tratado exatamente como um nome local. E o procedimento chamado avalia os parâmetros reais e armazena seus valores na memória reservada para os parâmetros formais. Bem, o que ele quis dizer? Você vai passar os valores como parâmetros e ele vai atribuir esses parâmetros a variáveis locais, onde se estabelece um escopo da função. Essas variáveis locais vão ser manipuladas e logo em seguida, fora do escopo da função, esses parâmetros são eliminados. Na passagem de parâmetros por endereço, os parâmetros passados são caracterizados por endereço. O procedimento chamado passa o endereço de cada parâmetro real. Se um parâmetro real é um identificador, então seu endereço é passado. Se o parâmetro real é uma expressão, então a expressão é avaliada no temporário e o endereço desse temporário é passado. Essa passagem de parâmetro consiste da seguinte forma: ao você passar um valor como parâmetro, é retirado o seu endereço e a partir do seu endereço vai haver modificações nos valores daquele endereço. Você vai atribuir a uma função que receba um endereço de memória. Esse endereço vai ser passado a uma variável que é do tipo ponteiro, por exemplo, e você vai manipular o valor que o endereço está referenciando. Então, nesse tipo de passagem de parâmetro, não é atribuído variáveis locais que serão eliminadas. É atribuído apelidos para que se tenha acesso ao valor que está sendo manipulado. Passagem de parâmetro por cópia-restauração. É o meu termo entre a passagem por valor e a passagem por referência. Antes da transferência para o procedimento chamado, os parâmetros reais são avaliados. Os argumentos que correspondem a valores são passados por valor, e os argumentos que correspondem a endereço são determinados. No retorno do procedimento, os valores dos argumentos computados pelo procedimento são copiados nos endereços anteriormente determinados. Bem, o primeiro passo copia os valores dos parâmetros reais no registro de ativação do procedimento chamado. Já o segundo passo copia de volta os valores finais dos parâmetros formais no registro de ativação do procedimento chamador, nos endereços computados a partir dos parâmetros reais antes da chamada. A passagem por cópia-restauração é usada em algumas implementações da linguagem Fortran. Passagem de parâmetro por nome. Bem, esse tipo de passagem de parâmetro já não é bastante utilizado na prática. Basicamente, o procedimento chamado é tratado como se fosse um macro. Isto é, a sua chamada é substituída pelo corpo do procedimento. E os parâmetros formais são literalmente substituídos pelos parâmetros da chamada. Ou seja, cada parâmetro formal do corpo do procedimento é substituído pela expressão que já foi usada como parâmetro real. Os nomes locais do procedimento chamado são mantidos distintos dos nomes do procedimento chamador. Pode-se considerar
cada nome local como sendo sistematicamente renomeado antes de ser realizada a expansão do mapa. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre alocação dinâmica de memória, certo? Então vamos lá. Estrutura de dados alocada diretamente sob o controle do programa, ou seja, variáveis apontadas por ponteiros, são armazenadas em memória, a memória que a gente conhece como memória heap. E essa alocação ela pode se dar de duas maneiras. A primeira é a alocação explícita, através de instruções da linguagem específica para tal, como por exemplo o comando new de Pascal ou C++, ou até mesmo no Java. Isso daí seria uma alocação explícita. Ou a implícita, que é resultante de operações de construção de estruturas mais complexas, como por exemplo a aplicação da primitiva cons da linguagem Lisp. Nas linguagens de programação em que a alocação dinâmica é realizada explicitamente, o programador deve preocupar-se em liberar a memória quando o dado não for mais necessário. Aí é o exemplo, por exemplo, do flush de C ou C++, certo? Essas linguagens provêm comandos específicos para a liberação de memória, tal como o dispose do Pascal. E nas linguagens que a alocação dinâmica é implícita, as rotinas de suporte e execução do programa provêm um coletor de lixo automático, como por exemplo no Java, que tem o garbage collector. No C++ não existe esse garbage collector, então o programador necessita desalocar as variáveis, as coisas que não serão mais necessárias para a continuação do trabalho. Bem, pessoal, agora para melhor exemplificar a utilização de funções por parâmetros diferentes, eu vou demonstrar um exemplo tanto de passagem por parâmetro por referência quanto por valor. Utilizarei apenas esses dois exemplos, porque acho que eles já cobrem o suficiente para que seja entendido acerca do assunto. Então vamos lá. Essa resolução do exercício é muito simples. Ele pede para você fazer uma função que incremente um valor de um número passado por parâmetro e diz: utilize passagem por parâmetro por referência para fazer o incremento. Como já explicado pelo nosso companheiro Henrique, o que a passagem por referência faz? É apenas um apelido, ou seja, é como se fosse um apontador para um endereço de memória. Você pega realmente a referência daquele endereço na memória e você vai lidar com aquilo ali, nesse caso por referência. Mas primeiro, vou fazer um exemplo por valor, beleza? Então vamos lá. Vou aqui o Notepad. Vamos começar aqui. Bem, pessoal, vou dar um pulo aqui no vídeo para você não perder tempo vendo digitar o código, beleza? Só um minuto. Bem, pessoal, aqui está o nosso código já pronto, então vamos executar ele para ver o que acontece. Nessa função, onde nós temos apenas passagem por valor. Está aqui bem exemplificado, o valor da variável antes da execução da função. Executa a função e o valor da variável após a execução da função. Então vamos executar. Opa, um minutinho. Desktop. Mais. Exemplo. Exemplo. Pronto, compilou legal. Então vamos executar. Exemplo. Pronto. Percebemos então que o valor que em tese deveria ter sido alterado para 10 após a execução da função, ele realmente foi alterado para 10, porém ele pertence apenas ao escopo dessa função, ou seja, eu tenho um valor 0 na variável valor, como está mostrado aqui, valor 0, valor antes da função, executo a função, ou seja, entro no escopo dessa função, onde o parâmetro é passado por valor, incremento mais 10, a variável alterada para o valor 10, e logo após eu peço para
mostrar novamente na tela o valor dessa variável. E você percebe então que ele permanece zero. É por isso que a gente diz que na passagem por valor é respeitado o escopo da função, ou seja, a variável é descartada após o término da função. Ela é liberada, esse espaço é liberado na memória, beleza? Então agora vamos a um exemplo utilizando por referência. Então a gente vai mudar só o parâmetro, agora receber o comercial, a gente salva e vamos executar, compilar novamente. Vamos executar agora a função. Pronto. Então agora a gente percebeu que na passagem de parâmetro por referência, o valor que é passado no parâmetro, na realidade a gente não está passando um valor, a gente está passando um endereço de memória. Esse Ezinho ele representa endereço de memória ou referência de memória. Então o que acontece? Bem, aqui eu pedi para ele mostrar primeiro o valor da variável, ou seja, 0. Logo após eu executei a função, na passagem de parâmetro por referência. E após a execução da função, a gente percebeu que o valor da variável que estava na nossa função main, nossa função principal do nosso programa, foi alterado. Por quê? Porque na passagem de parâmetro por referência, eu altero diretamente o valor da variável daquela referência de memória. Então, assim percebemos que a diferença entre passagem de parâmetro por valor e por referência se dá com relação ao escopo, onde a passagem de parâmetro por valor respeita apenas o escopo da função que ele está sendo executado, e o por referência ele independe de escopo, ele irá alterar o valor diretamente na memória. Bem pessoal, então assim terminamos mais um vídeo da nossa matéria de compiladores, ministrada pelo nosso professor Alexandre Paes. E aqui estão nossas referências. Ok, até mais.